Salve, amigos do Aposentado Rico! Estamos de volta para mais um episódio inédito. E dessa vez com uma boa ideia, né? Hoje é uma boa ideia. Episódio 51. 51. Seguimos firmes e fortes. Seguimos cada vez mais experientes, né, nessa atividade agora. E seguimos envelhecendo com sabedoria, né, Momberg? E, aliás, Alexandre, qual é o tema de hoje? Envelhecendo com sabedoria. A gente acha que tá indo bem, né? Tem algumas ressalvas aí, né? Alguns detalhes aí que a gente pode melhorar bastante. Mas né? antes de falar do envelhecer com sabedoria, deixa eu comentar, acho que eu comentei com vocês, né? Domingo passado, eu fui correr, né? Tirar um pouco da extravagância alimentar da Serra Gaúcha. E foi muito engraçado, porque eu tava correndo e eu só ouvi alguém gritando, assim, corre, aposentado rico, uma coisa assim. Eu passei aposentado rico, levei um tempo até, né? Que história é? Então, foi interessante, eu não sei quem gritou. Ah, tu tá virando influencer agora, Alexandre. Pois é, né? Tem que me cuidar. Agora, domingo de manhã, pensei, quem é que vai me ver por aí, né? Quem for que viu o Alexandre, então, comenta aqui pra gente saber quem foi. Né? Era um casal e... enfim, né? Achei interessante a gente ser reconhecido, já aconteceu outras o pessoal vezes, né? que por acaso nos encontra na rua e tá assistindo, tá gostando do conteúdo, pode nos abordar. Claro. Que não tem problema nenhum, né? Isso é interessante. Obviamente, no meio da corrida, eu não podia se pedir autógrafo, dar muita atenção, né? Mas fiquei bem feliz. Mas uma coisa estranha que acontece é quando a pessoa te reconhece em função dos vídeos, né? E ela te cumprimenta como se fosse uma pessoa conhecida. E a gente não tem ideia de quem seja muitas vezes, mas daí tu fica assim, quem é que será essa pessoa? Daí tu cumprimenta por educação, aquela coisa toda. Aí a pessoa diz, te assisto no YouTube. Daí, legal. Então, nesse caso, eu já fui chamado de aposentado rico. Sim, de cara, então já ficou mais fácil. Mas no meio da corrida não pude dar a atenção que deveria. Mas foi interessante, né? Legal que a gente está conseguindo impactar bastante gente. Né? Assim, e pelos comentários que a gente vem recebendo, muito mais positivos do que negativos, imagino que a gente esteja impactando de forma saudável, né? Normalmente tu só cumprimenta na rua quem te agrada, né? Exato. Enfim, então, interessante. Tá agradando, Alexandre, tá agradando. Enfim. Nós, né? Bom, vamos falar de ficar velho? Pois é, né? Mas com sabedoria, né, Momberg? Com sabedoria. Bom, esse é um tema que eu acho que ele faz muito sentido aqui para o nosso contexto de inspiracional que a gente se propôs aqui no nosso podcast e especialmente da forma, muitas vezes, que o velho é tratado na nossa sociedade. Né? De forma, muitas vezes, até descartável. E cada vez mais, né? E na visão que nós temos da vida e do mundo, a gente acha que não deve ser assim, pelo contrário. Porque, na essência, tem muita sabedoria acumulada, muitas vezes, nas pessoas mais velhas. E eu acredito que a gente está usando muito mal isso. Né? Quando a gente pega no mercado de trabalho, especialmente, quando eu ouço alguém dizer assim, eu estou com 50 anos, eu estou fora do mercado de trabalho. Eu acho isso um verdadeiro absurdo. Porque a quantidade de experiência que essa pessoa vai trazer, tudo bem que ela pode estar desatualizada tecnologicamente falando, ela pode estar desatualizada sobre novas técnicas de alguma coisa, mas ela vai trazer algo... O conhecimento acumulado dela nesses anos positivo, vai servir para alguma coisa. E especialmente o conhecimento humano. Conhecer pessoas. Que eu acho que é fundamental. E eu acho que isso a gente vem tratando muito mal as pessoas mais velhas nesse sentido. Essa tua colocação é importante, eu só te interromper. Olha que interessante. Eu estava num projeto há uns 3 anos atrás, onde éramos então eu tinha uns 47, 48 anos, e um outro cara, o Mark,
que é um irlandês com a minha idade, mais ou menos, né? E o nosso gerente era um cara mais novo, um português, gente fina pra caramba, e um dia eu perguntei pra ele, numa reuniãozinha só eu e ele, perguntei, e aí, Salvador, o nome dele, Salvador, como é trabalhar com 2 velhos? Perguntei assim pra ele, né? E ele disse, é fantástico. Por quê? Eu tenho equipes de pessoas jovens, falando de engenheiros de software, né? Todo mundo técnico. Eu tenho equipes jovens, os caras têm tecnologias mais avançadas, eles têm insights mais, né? Enfim, eles são mais rápidos em algumas coisas, porém vocês são consistentes. Vocês me dão a solução mais robusta, me entregam dentro do prazo especificado e funcionando. No caso deles, eles são mais arrojados. Porém, talvez mais rápidos. Às vezes mais rápidos, porém a velocidade perde porque muita coisa não funciona, precisa de ajuste, que é o risco de tu trabalhar com coisas mais recentes. Então, essa tua colocação é interessante. O cara gostando de trabalhar com os seniors, né? Porque vinha mais consistente. Sim, a gente já tinha passado por zilhões de vezes a mesma coisa que estava acontecendo. Então, a gente vinha com essa experiência. Provavelmente nós perdíamos tecnicamente, que eu quero dizer, na tecnologia mais avançada, não, mais atualizada. Eu vou te dizer mais um outro exemplo, inclusive, onde o vigor físico ainda faz sentido. Por exemplo, pega uma equipe de esportes. Pega, por exemplo, time de futebol. Quando o pessoal fala mesclar os cascudos. Né? Tu tem uma equipe jovem no sentido de ter velocidade, ter habilidade de drible, né? Aquele vigor do jovem de 23, 24, 25 anos. Aguentar mais tempo, que costuma ser o auge, né? De um atleta de pontas. Pegar os grandes craques da história do futebol, ali por 24, de ouro, né? 25 ali, o cara tá voando, né? No entanto, a maioria, dificilmente um time assim, concentrado só em 23, 24, 25, ganha campeonato. Os que ganham mesclam os cascudos, os caras acima de 30. Por quê? Porque eles trazem um componente de atalho, de experiência, de... Cara, tá na hora de nós segurar um pouco. Sentir o jogo melhor. Sentir o jogo melhor. Essa inteligência o jovem não tem ainda. E aí essa mescla muitas vezes forma os times campeões. Isso vale para qualquer atividade, não só para o esporte. Como é que é no mercado financeiro, né? Eu vou pegar o teu exemplo como... acho que o mais antigo do mercado aqui, ou não? Provavelmente. Da mesa, sim, né? Sim. De nós aqui. Tem gente muito mais experiente que eu. Mas é impressionante. Hoje, o Júlio até que, apesar de ser mais jovem, ele já tem bastante tempo de mercado. A gente sabe exatamente, especialmente no pessoal que entra no mercado de risco, aqueles que vão quebrar ali adiante. Já só de olhar o comportamento, a gente pega ali uma semana de amostra, já dá para sentir. Uma semana de amostra, e o curioso é que, por mais que você tente ajudar essa pessoa, aconselhando, pedindo um pouquinho mais de acuricidade, menos risco, vai um pouco mais devagar, dificilmente essas pessoas acabam te escutando e fazem todos os erros que a gente imaginou que ela iria fazer. Né? E tu acha que isso é uma arrogância? Não na maldade. Não, acho que faz parte de uma crença, principalmente na questão do mercado financeiro. As crenças são o maior veneno. É tu acreditar num determinado cenário e te manter firme naquele cenário no sentido que eu estava certo. Então, quando você faz uma pesquisa de quem quebrou no mercado financeiro, o cara vai dizer que eu estava certo e o mercado estava errado. E ele morre atirando, achando que estava certo. E até pode ser que ele estava certo, só que ele não tinha dinheiro suficiente para manter aquela visão dele por mais tempo e o mercado tirou ele. Mas tira fora. Tipo, voltou para o que ele queria, só que depois... Na essência, ele estava errado. Né? Mas se ele não tinha dinheiro suficiente, então ele ignorou um dos principais pilares, né, que os mais experientes usam, que é o gerenciamento de risco, né? Sim, ele ignora. Então, se eu não tenho dinheiro suficiente para aquilo, eu entrei errado lá. Porque ele acha que ele está certo, então para que gerenciar o risco? E uma das maiores falácias do mercado financeiro é a crença de que tu vai entrar pelo day trade e vai ficar rico fazendo isso. Isso é, para mim, uma das
piores mentiras que venderam para o investidor. Em primeiro lugar, tu não entra pelo day trade. O day trade seria o último estágio. A Fórmula 1. É isso. Né? Tu tem que começar nas categorias de base, subindo e pegando tempo de tela, experiência, medindo a tua afeição ao risco, o teu gerenciamento de risco, tudo. Depois, olha, isso aqui agora tá redondo. Aí tu vai pro day trade. Não, eles começam no day trade. Segundo lugar, day trade não vai te deixar rico, que é a segunda mentira. Day trade é muito mais diversão do que atividade. Então, vender isso como uma possibilidade de profissão é uma falácia, é um desserviço. O estudo da FGV ou da B3 diz que é 95% perde. 97. 97 já. É. E os 3 que ganham, se fizer um pareto ali, os que ganham muito pouco. Sim. Então, não chegam a 100 pessoas no Brasil hoje que dá para se dizer que vivem de operações diárias. Que loucura. Então isso é uma mentira estatística, né? Não é o cara dizendo, não, isso aí eu comprovo que tu tá errado. Não, tu pode conseguir, mas milhões de outras pessoas não irão conseguir. É que nem tu criar o Facebook, né? Exatamente. Mesmo que ele tente ensinar, não é replicável. Exatamente. Mas entrando já no contexto do que a gente vai debater, na questão da velhice, obviamente que nós tínhamos que ter uma fonte inspiracional. E eu sempre acredito que a literatura é uma das maiores fontes inspiracionais que a humanidade pode usufruir. Então, quando a gente vê que um jovem não tem o hábito da leitura, eu já me preocupo. Então, a minha filha, eu sei que tu também faz isso com a tua, a gente desde pequeno incentivou o hábito da leitura. E a gente conseguiu introjetar nela. Hoje a minha filha é uma leitora voraz, assim. E atualmente ela lê só em inglês, ainda possível, em função do treinamento que ela está fazendo. Então, eu acho que se eu tivesse que deixar um legado para minha filha, foi esse, e eu acho que a gente já conseguiu introjetar isso nela. E é o conhecimento mais barato que existe, né? Comprar um livro exagerando R$100, né? Nem custa isso. Não, é incrivelmente barato. Né? E é prazeroso, ao menos para mim é prazeroso, eu gosto de ler. Né? Então eu tenho o hábito da leitura. Por ali R$15, R$30, tu compra um livro. Tu compra um conhecimento, né, que o cara levou tanto tempo para escrever aquilo, né? Por pouco dinheiro tu captura isso. Esse livro que nós vamos apresentar aqui, né? E justamente, imagina quanto tempo levou pro cara fazer, cara. E esse livro é um livro milenar, que ele foi escrito antes de Cristo, por Cícero, que era um orador romano, e ele era um orador respeitadíssimo, era aquelas pessoas sábias do... Um orador seria um palestrante hoje? Seria um palestrante, né? Porque, na verdade, o conhecimento naquela época era muito transmitido através de palestras. Você pega hoje, por exemplo, Platão, Sócrates, eles não escreveram livros. O que a gente tem de registro da obra deles são dos discípulos que participavam. E aí os livros saíram através dos discípulos. Platão e Sócrates não escreveram livros. Então, eles eram oradores, filósofos oradores. Então, o Cícero, da mesma forma, no Império Romano... Eles nem gravaram podcast? Muito menos. E através dessa obra do Cícero, que é... Até, Vitor, tu consegue colocar na tela para nós aqui? Porque esse é um livro, inclusive, tem tradução para o português, né, que é Saber Envelhecer. Então... Seguido de amizade, ó. Esse é um livro que eu diria hoje, né, quase necessário, né, Júlio? Para quem começa a colocar esse tema na sua vida. E ela não tem idade, né, para entrar na pauta, diga-se de passagem. E o Cícero, além de orador, era um grande sábio na época, muito respeitado. E ele nesse livro, ele conta através de um diálogo, né? Na verdade, é um diálogo entre algumas pessoas, que um é um ancião e o outro é um jovem, que conversam sobre o tema. E aí, através desse diálogo, ele vai pautando a essência, né, o eixo central do livro. E ele inicia com algo que eu achei talvez a parte mais interessante do livro, que é o conceito de aceitar a velhice. Porque no momento que tu não aceita a velhice, significa que tu quer morrer. Porque existem duas coisas, ou tu vai ficar velho ou tu vai morrer. Se tu diz assim, eu não aceito a velhice, diz assim, então, eu quero morrer. Então,
aceitar a velhice significa ficar vivo. Então, é algo que você... Quanto antes você colocar na sua cabeça de que, teoricamente, você vai ficar velho, vai ser melhor a sua jornada. E isso me remete ao nosso episódio do Die With Zero, né, aquele Morrer com Zero, que talvez um dos conceitos mais interessantes daquele livro seja o conceito das mini-mortes. Quando eu estava lendo isso no livro do Cícero, automaticamente eu fiz a correlação com o livro do Morrer com Zero. Porque aquele conceito de mini-mortes é exatamente isso. É aceitar que a vida é feita de fases. E tu tem que viver cada fase da melhor forma possível. E te preparar para a próxima fase. E tudo isso com o tempo correndo, né? Que a gente... Júlio, pega pra gente a ampulheta ali. Olha, pro pessoal que tá sem vídeo, né? Mas olha que interessante. A vida é uma ampulheta, né? Agora, tapa ali em cima, Júlio. Coloca a mão na frente Quando a gente não... A vida é uma ampulheta que a gente não sabe quanto tem de areia ainda. Pode acabar agora, pode acabar daqui a X anos, né? E não tem como parar esse negócio. Mas estatisticamente, nós vamos envelhecer. Sim. Então, parte-se do princípio que, por exemplo, se você tem uma ampulheta e você tem 20 anos, você imagina que tem bastante areia ali para cair ainda. Certo? Então, o que é necessário fazer? Saber que você vai ter que passar por cada uma dessas fases da melhor maneira possível. Da melhor maneira, acho que essa é a parte importante né, que tu tá falando. Que só viver por viver, que muita gente faz, né? Entrar até na corrida dos ratos, né? Usando um pouco do plano do aposentado rico. É um desperdício, na verdade, né? A areia tá caindo e a gente não aproveita. A gente, quando jovem, desperdiça muito. Né? Muito, a gente faz muita bobagem quando é mais jovem. Inclusive corre riscos muitas vezes que depois a sabedoria te ensina a não correr. Né? Eu, quando jovem, fiz cada bobagem que eu me lembro hoje, eu disse, meu Deus do céu. Tu fala por ti, né? Como é que eu fui fazer isso, né? Hoje jamais teria feito. Então... vou fazer um comentário rápido, né? Nós nos encontramos... Minha família mora em países diferentes, mas nos encontramos esses tempos e um dos irmãos, nós somos em 4, né? Ele disse assim, minha mãe estava junto, ele disse, mãe, olha só, que sorte, né? Os 4 estão vivos ainda. Porque era para ter ficado alguém pelo caminho. De tanto que a gente aprontou, né? A gente brinca, né? Não, o nosso caso foi por aprontar. Não, a gente tem uma frase clássica, né? Que é, o meu anjo da guarda era forte, né? Tava muito próximo a mim. Porque a gente fazia coisas que não deveriam ter sido feitas, né? E no sentido de correr riscos, né? Sim. Não de ter feito coisa errada, né? E eu acho que a partir desta lógica, que se tu tiver consciência de que tu não precisa ou não deve desperdiçar aquela areia que está caindo ali, e vivenciar da melhor forma possível aquela etapa, aquela fase da tua vida, provavelmente sempre a próxima vai ser muito, muito, muito mais tranquilo. E aí eu já crio o mote para a segunda parte do livro, que ele fala dos temores da velhice, que eu acho que é o que mais incomoda as pessoas. Né? Porque sempre eu estava ouvindo uma pessoa falando, né? Esse negócio da melhor idade é uma pinóia, né? que melhor idade? Né? Para quem é a melhor idade, né? Tô aqui com dor nas costas, que não consigo mais caminhar, preciso de uma bengala. Tipo. Idade do condor. Tô esquecendo tudo. Melhor idade era com 20. Não posso comer mais do que eu gosto, por causa não sei o quê. Não posso mais beber meu vinho, por causa não sei o quê. Não posso comer um chocolate por causa da glicose, da diabetes. Né? E aí, que bobagem é essa de melhor idade, né? Então, claro, abstraindo a brincadeira aqui do que a gente está falando, Existem muitos temores em relação à velhice. Né? E o autor fala de alguns desses temores, por exemplo, a senilidade. Que de todos os temores da velhice, esse é o que mais me pega. Mais dá medo. Né? Mais dá medo. Por quê? Porque eu, além de ter vivenciado já isso na minha própria família,
eu já tenho pessoas próximas a mim, não necessariamente parentesco, mas que eu estou vendo a questão da senilidade e como isso é terrível para quem fica e está acompanhando o idoso. E o idoso, porque pensa o seguinte, tu não te lembrar de nada, tu não reconhecer teus familiares, tu não falar coisa com coisa, ter dificuldade de ter sinapse, de compreensão das coisas. E aí acho que pega uma coisa que é tu não consegue mais gerir a tua velhice, né? Não tem mais outras condições. Pessoas que são responsáveis por ti. Fica dependente, né? Que eu até acho que é um ponto que tu vai falar, né, André? E aí, eu estava vendo uma filósofa falando esses dias, e ela comentava muito da questão de que o nosso cérebro, ele também é como se fosse um músculo, que ele precisa ser exercitado o tempo inteiro. Então, manter-se ativo, independente da idade, independente da atividade profissional que tu esteja fazendo. Você pode, por exemplo, se aposentar. Trabalhei 40 anos, 45 anos numa atividade, agora chegou a vez da minha aposentadoria. Tem que mudar o foco, mas continuar ativo. E aí entra um estudo sobre a questão do voluntariado. Foi feito lá nos Estados Unidos um estudo onde mostrava as pessoas que, na velhice, mantinham-se muito lúcidas. E a maior parte delas tinha um componente de voluntariado na vida delas. Então elas não se dedicavam mais profissionalmente a alguma atividade, mas o voluntariado acabava proporcionando esse exercício mental. Leitura intensa. E a leitura no sentido de te fazer pensar. Fazer o cérebro. O pessoal fala muito negócio das palavras cruzadas, né? Tu quer te manter ativo, faz palavra cruzada, porque teu cérebro tem que continuar pensando. Ele tem que continuar se exercitando. Eu, por exemplo, não estou fazendo italiano agora por causa da prova da cidadania. Eu já estou exercitando o cérebro, para aprender mais uma língua. E tem um estudo que eu não sei de onde veio, que mostra, né, que era um estudo sobre Alzheimer. Aprender um segundo idioma e depois terceiro, quarto, enfim, mais um idioma diminui, sei lá, pela metade as chances de ter Alzheimer. Exatamente. Uma coisa assim. Exercitar o cérebro. Exatamente. Mas o idioma, eu não sei o que ativa lá, uma coisa X lá que faz o Alzheimer não... E eu sou capaz de apostar que aqui na mesa nós temos histórias próximas e quem está nos escutando vai identificar-se com o que eu vou falar agora. Vamos ver. Na sua família tinha uma determinada pessoa que, sei lá, estava com 80, 85 anos em atividade, completamente lúcida. Por alguma razão parou com a atividade, em 2, 3 anos entrou numa curva descendente que as pessoas dizem, meu Deus do céu, ele parou de trabalhar, ele largou aquele negócio e a curva acelerou. Eu tenho um caso muito próximo da nossa família, a minha sogra. Ela é uma pessoa super ativa. Ela, depois de 60 anos, com a morte do meu sogro, ela com 60, meu sogro, eles tinham uma diferença grande de idade, meu sogro não gostava de viajar e ela adorava viajar. E ela começou a viajar, viajou o mundo inteiro, fez intercâmbio de idosos, fez intercâmbio em Malta, fez intercâmbio na Califórnia, no Canadá. Fazia cruzeiros, ela era... Meu Deus do céu. Intercâmbio para terceira idade, nem sabia que tinha. Cara. Daí ela fazia isso para exercitar o inglês dela. Que massa isso. E conviver com famílias, tinha uma vida nativa, né? Óbvio, pagava por isso e tudo mais. E eu também não sabia que existia, descobri através dela. Ela descobriu sozinha, né? Simplesmente comunicou à família que ia fazer, todo mundo dando força, evidentemente. Isso me interessa, daqui um pouquinho. Eu lembro o André chegando no escritório uns 10 anos atrás, agora ela vai fazer um cruzeiro de 20 dias lá na Europa. Não, 20 nada, ela fez aquele cruzeiro de cruzar, cruzar o oceano aquele também, que cruza porque o navio, por exemplo, vem da Europa vazio para o Brasil para fazer a temporada. Então o ticket de volta é muito barato. E quando volta para a Europa tem o mesmo problema, então ele tem que voltar para começar a fazer a temporada europeia. Ela estava sempre ligada nisso. Ela estava sempre ligada nisso. Então ela pegava, ela passava 20, 30 dias viajando dentro de um cruzeiro, baratíssimo,
porque ela pegava essa entre-safra, né? Então... All inclusive. All inclusive. Exercícios. Eu quero conhecer a aurora boreal lá na Noruega. Islândia? Enfim, os países nórdicos lá tu consegue ter. Foi lá, os fiordes, não sei o que, vai. Fez muitas viagens e nós... E tudo sozinha, né? Tudo sozinha. Depois ela tinha umas amigas também que eventualmente acompanhavam e tal. Agora nos últimos anos, inclusive, tinha uma amiga que viajou bastante com ela. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Ixi. E aí vocês devem lembrar que durante um período assim, de uns 6 meses ainda tinha a questão da questão do risco dos idosos, né? Então, inclusive o contato físico era limitado naquela época. Aquilo foi um escudo na vida da minha sogra. É tipo parar de trabalhar, assim. É tipo parar de trabalhar. E a gente notou como a curva da senilidade dela acelerou de forma negativa nesse período. E vai bem de encontro com o estudo, que é 2, 3 anos depois disso, né? Depois de 2020. Mas só um comentário. A minha filha, quando deu a pandemia, minha filha mais velha tinha... Fazem 3 anos da pandemia? 4? Quase 4 agora já. Então, a minha filha tinha 13 por aí, né? E também a falta de contato com amigos e coisa também debilitou ela. Então, assim, uma coisa, imagina na tua sogra. E o que a gente repara, ela está bem de saúde, tudo, está lúcida também, só que ela já entende que não pode mais viajar sozinha. Isso aí é complicado. Então, imagina o seguinte, aquilo que tu mais gostava de fazer... Aí tu, além, obviamente, que tu vai ficando mais fraca fisicamente, aquela coisa toda, tu ainda... isso eu imagino que deva importunar muito, né? E ela tá com que idade agora? 84, 85 agora. E assim, até 2, 3 anos atrás, meu Deus, eu quero ser que nem ela. A queda foi muito rápida. Aliás, a gente ouvia muito isso. As pessoas, nossa, eu quero ser que nem a tua sogra, né? E olha que interessante você falou isso aí, né? Do voluntariado. Duas coisas bem... me chamaram muita atenção lá nos Estados Unidos. E eu vou falar da Califórnia, não sei os outros estados, né? Mas a Califórnia tem um programa de voluntários, policiais voluntários. Os carros da polícia são brancos, né? Tu identifica eles facilmente. Eu não sei se eles andam armados ou se eles têm os mesmos equipamentos dos outros policiais, mas eles descem do carro com aquela cinta do Batman, cheio de coisa pendurada. No mínimo taserzinho ele tem. Isso acho que eles têm, né? Mas são policiais aposentados voluntários, acredito que não recebem salário, mas eles têm o carro policial, eles trabalham como se fosse na ativa. É tipo aqueles de Honda, né? Mas eles fazem perseguição, fazem... Algumas coisas eles podem fazer, outras não. Mas me chama a atenção. Continuam trabalhando, fazem um policiamento muito mais... com muito mais sabedoria. Imagina a experiência que esses caras têm, né? Então... A abordagem mais sábia também. A abordagem, eles... Provavelmente alguém estudou isso que tu falou, né, André? E estava gerando um custo alto para o Estado em saúde, coisa. Colocaram os caras para trabalhar. E uma outra coisa. Eu acho que, Júlio, tu não me lembra, mas tu visitou o porta-aviões lá em San Diego, USS Midway. Existem pessoas da terceira idade que são os guias. E aí, conversando com eles... Eu entendi, eles são voluntários e, olha que louco, alguns deles lutaram na guerra onde o navio foi. Tem uma história para contar ainda. Aquele porta-aviões, ele não participou ativamente da guerra, uma história que eu não vou contar agora. Mas, tu falar com o cara, assim, tá, mas esse negócio aqui, ele te explica como é que funciona e não porque ele aprendeu, porque ele usou isso lá em 1940 e poucos. Né? E ele está lá, bem velho, claro, mas eles estão como voluntários na ativa. Lá nos Estados Unidos tem muita questão do estagiário sênior, né? Principalmente em atividade lá na Disney, por exemplo, tu vai, tem muita gente, especialmente o pessoal do Welcome. O pessoal do Boas-Vindas lá, geralmente é estagiário sênior. São pessoas de, tu vê, 70, 75, até 80 anos. Por quê? Porque elas são as mais simpáticas. Sim.
elas sabem receber, elas sabem te tratar bem. E É outra vibe, né? é outra vibe. E eu acho que remete ao que tu falou do mercado financeiro. São pessoas mais... como é que eu vou te dizer? Elas são menos espoletas, assim, mais contidas, mais... Já viveram muita coisa. Experiência, né? Né? Te dão um welcome diferente. Sim. É outra. Cuidam mais. E aí, né? partindo para o outro temor da velhice, é a questão do vigor físico. Né? Que a gente, obviamente, tu tem um vigor com 25, tu tem um vigor com 50, com 70, 80. E da mesma forma como a gente precisa exercitar o cérebro, a gente precisa continuar exercitando o físico. Então você pega qualquer professor hoje de um personal trainer, um professor de educação física, fisioterapeuta, e perguntar a questão de manter-se ativo. Olha, se tu está acima de 60 anos e tu não está mantendo atividade física, tu está morrendo drasticamente, porque tu não vai conseguir caminhar, tu não vai conseguir subir escada, tu não vai conseguir levantar teu neto. Tu vai ter que precisar de ajuda para levantar tua mala, para fazer alguma coisa. Então, esse exercício eterno do físico, ele precisa ser mantido. Então, da mesma forma como a gente comete excessos na juventude, tipo assim, a gente gasta vigor físico em excesso, fazendo bobagem, à medida que tu não te exercita no dia a dia, tu também está acelerando esse processo de envelhecimento. Mas, André, isso que tu traz, eu vou de novo estragar o teu roteiro aqui, né? Eu vejo a mesma coisa no plano do aposentado rico. Que, vamos lá, se alguém faz exercício desde os 20 anos de idade, quando chega nos 60, tem um vigor físico. Independente se é gordo, magro, não vem ao seu caso. Agora, quem começa a fazer exercício aos 60 ou aos 50, já vem com... A conta tá zerada, ou até negativa, muitas vezes. E o patamar de vigor que ele vai alcançar já não é o mesmo. É outro, né? Mas eu diria que não tem idade, tá, Alexandre? Se você fala com qualquer treinador físico hoje, ele diz assim, recomece. Independente da idade. Claro. Não. Vou começar a treinar para fazer uma prova de triatlon com 75 anos. Óbvio que tu não vai atingir os níveis necessários, mas assim, treine, simplesmente treine. Mas o que eu quero dizer, André, é assim, se até os 60 eu fui sedentário, provavelmente eu já vou trazer alguma carga negativa quando eu começar a me exercitar. Sim. Né? Mas nunca é tarde, isso que eu quis dizer. Não, nunca é tarde. E com relação ao aposentado rico, o Júlio já trouxe aqui várias vezes os cálculos lá, né? Se eu começo a fazer o exercício financeiro de salvar alguma grana e tal, aos 20, eu vou precisar de bem menos, né, fazendo com consistência, chegar aos 60 eu estou bem melhor do que o cara... Mas esse é um conceito ideal, né? A gente até debateu bastante no último episódio na questão do longo prazo. Sim. Então, tu tem uma vida regrada no sentido de alimentação, tem uma vida regrada de exercício físico, de relacionamento, de economia de dinheiro, tu tem... Teoricamente eu digo assim, é a vida perfeita, né? O regrado conforme a idade, tá? Não, mas assim, no sentido de que tu começa mais cedo e tu coloca o longo prazo a trabalhar para ti. Sim. Isso é extremamente difícil de fazer. Por quê? Porque tu tem abundância no começo. Claro, não estou falando de abundância de dinheiro, mas o resto tem muita abundância. E tu tem a sensação de super-homem, né? Que assim, exatamente. Eu sou imbatível. Então, muito provavelmente, nós não conseguimos iniciar as coisas no tempo certo. Tu mesmo confessou já para nós aqui. Tu estava com 40 anos e estava ferrado de saúde. E tu tomou uma decisão. Disse, olha, eu vou chegar aos 50 melhor do que eu estava aos 40. Eu até vou te dizer, eu tive uma conversa ontem com uma amiga sobre isso. Eu tive a sorte ou azar, não sei agora, de não estar exatamente ferrado como tu está dizendo, porque os meus exames estavam bons e tal, eu estava acima do peso, o vigor físico não era o que eu gostaria, e eu olhei assim, cara, eu vou chegar aos 50 acabado, né? Mas, por sorte, talvez, eu não cheguei a ficar, eu não tive nenhum problema sério de saúde, e por azar, talvez... eu não tive esse incentivo, que essa amiga ela teve vários problemas de saúde e foi o que
ligou ela e agora ela tá mudando a vida dela. Entende? Então, talvez foi bom e por outro lado não foi tão bom assim. Mas o que eu quero dizer é que a areia da ampulheta, ela continua caindo, né? E muitas vezes, essa questão que tu tá falando da senilidade, do medo de morrer, ou ser útil, ou vigor físico e coisa, eu acho que o plano do aposentado rico é a mesma coisa. Nós estamos falando de tudo que tu fala, de chegar, como é que eu chego como é que eu envelheço com sabedoria, né? O financeiro tá dentro disso aí. Sim. Até porque a velhice é cara, né, Alexandre? A velhice é cara. É verdade. Sabe como é que os caras que sobem o Everest acabam morrendo? Na descida. Olha Eles só. sobem, não guardam energia. Nos primeiros 1000 metros de descida é onde tem os maiores cadáveres lá. Sério? Congelados. Porque eles não guardaram energia. Não guardaram energia e acham que a descida vai ser fácil. Fazendo analogia com o dinheiro, não guardaram dinheiro para o momento da aposentadoria, quando começa a descer a montanha. É bom saber, cara, porque eu tenho uma vontade, não é um desejo, é uma vontade de escalar o Everest. Guarda energia, então. Já tô pensando diferente agora, né? E aí a gente já parte para outro elemento, que tu já deste um mote aqui, que é a questão do abandono, o medo do abandono e o medo de não sentir-se mais útil. Esse é brabo. Então, mas aí o Cícero fala com muita propriedade no livro na questão do comportamento das pessoas. Então, assim, por exemplo, se tu é um jovem rabugento, tu provavelmente vai ser um velho muito rabugento. Se tu for um cara enjoado, se tu for um cara chato, todas as características ruins, elas só vão se acentuar na velhice, assim como as boas. Se tu é uma pessoa boa na juventude, muito provavelmente o nível de bondade tua na velhice vai ser muito grande. E aí ele fala muitas vezes em cultivar isso nas pessoas. É o jovem ter vontade de falar contigo por aquilo que tu consegue entregar para ele de positivo. Então, tu estava nos bastidores aí me falando, né, da tua avó. Tu encontra ela praticamente todos os domingos, adora visitar ela, tem vontade de visitar pela tua avó. Pelo teu avô, não. São perfis muito diferentes, né? E olha que coisa interessante você está falando. Eu faço perguntas para minha avó que, como é que eu vou dizer? Ela gosta muito de responder essas perguntas, de contar da vida dela, mas ao mesmo tempo, cada vez é uma aula, é uma injeção de sabedoria gigante. Porque se tu perguntar para uma pessoa mais velha, com a mente aberta, para aprender com aquilo, eu perguntei para ela esses dias, até tu gravou agora, né? Eu não sei se estava sendo gravado, o que ela viu no meu avô para ela ficar com ele 70 anos casada, 72, se eu não me engano agora. Nem lembro mais. Né? Assim, imagina tu pegar uma moça, a minha avó tem 95, 70, ela tinha 20 anos. Há 70 anos atrás, 1950, acho que era isso. Imagina, uma jovem de uns 20 anos, em 1950, o que ela viu num rapaz? Cara, tu aprender com aquilo, tu entender as qualidades e coisas, tu olha assim, gente, se a minha filha, uma das minhas filhas, aprender isso aqui e conseguir fazer um pouquinho do que ela fez, gente do céu, nós já estamos muito bem, né? Porque muita coisa mudou e tal, mas quanta coisa, quanta característica, quanta qualidade ela viu no homem da vida dela, que muitas vezes se perde hoje em dia. E aí que tá, à medida que tu consegue manter-se interessante, tu vai conseguir manter as pessoas perto de ti. E esse temor, muitas vezes, de abandono, de não sentir-se útil por alguma razão, muitas vezes tá ligado a uma característica que tu traz de muito tempo já de ti. Então, talvez é algo que precisa começar a trabalhar hoje. Tu tá com 40 e poucos anos e, como eu tô rabugento. Tu tá antecipando
algo, aspecto na tua vida que tu vai afastar as pessoas de ti. Tu já pensar afasta como hoje, eu né? posso continuar sendo interessante, né? Exatamente. Claro, e o interessante aqui não é por interesse. Ai, meu Deus do céu, eu quero ficar interessante porque eu não quero ser abandonado. Não. É ser interessante porque tu é uma pessoa interessante. Né? E tu vê uma coisa interessante nisso que tu tá falando. Do trocadilho, né? Mas olha só, eu ouvindo a minha avó contando, me respondendo aquela pergunta, eu comecei a ver assim, não só pelas minhas filhas, claro, mas que tipo de homem eu posso ser me inspirando no meu avô de 1950? Porque afinal de contas, se uma mulher passou 70 anos ao lado dele, com coisas boas, com coisas ruins e tal, alguma coisa presta, né? Por favor. Então o que eu posso melhorar ouvindo aquela pessoa? Olha que interessante, né? Então, quando a gente... E o jovem, e jovem é qualquer idade. Eu com 50 sou jovem para quem tem 80, né? O que eu posso aprender com essa turma? Eu já comentei aqui, né? Eu jogo tênis uma vez por semana e a nossa turma é dividida em duas. A gente brinca, os mais velhos na primeira hora e na segunda hora os velhos, né? Eu sou dos velhos. Mas aí tu escuta, obviamente que o vigor físico já não é mais o mesmo e tal, mas se tu olhar, quando senta todo mundo ali depois do jogo, o que a gente aprende com aqueles caras? O que eles já jogaram? Talvez na quadra a gente ganhe deles pela idade. Mas muitas vezes eu digo, cara, que jogada burra. E aí eu pergunto pra eles, o que tu faria nesse caso aqui? Cara, eles sempre têm uma coisa mais inteligente pra fazer. Com certeza. Porque é a sabedoria do mais velho. Se a gente puder sempre aprender com os... E eu vou te dizer uma coisa, eu me arrependo de não estar escutando os mais velhos, a minha avó, por exemplo, quando eu era mais novo. E aqui, já que tu tá falando disso, eu já vou remeter pro terceiro elemento do livro, que é a sociedade não aproveitar a sabedoria acumulada dos mais velhos. Olha só. E no livro ele fala algo que eu achei interessantíssimo, que ele conversava com um general do exército romano na época, e ele perguntou o que ele preferia ter ao lado dele. 10 domadores de touro, né? Que eram caras fortes e tal, que seriam viris no combate, ou 10 sábios. Ele dizia, eu quero levar 10 sábios. O general romano falando. Daí ele perguntou por quê? Porque o sábio vai me ajudar a antecipar o movimento do meu inimigo e eu vou vencer pelo menor esforço. Vai valer muito mais do que os 10 domadores. Olha que loucura isso. E quanto a gente não aproveita isso hoje na nossa sociedade? Que muitas vezes nós temos uma sabedoria inerente por parte dos nossos anciões, digamos assim, e hoje a gente está preconceituosamente, muitas vezes, isolando. Principalmente em função da tecnologia. Meu pai, por exemplo, não tem e-mail, não tem smartphone, nem quer saber de smartphone. Ele brinca que o tal do Zap, nunca viu. Meu pai não tem WhatsApp. E eu acho que no lado dele é o exagero pro lado contrário. Eu acho que ele poderia ter já, ao menos, se inserido um pouco. Já tentei colocar ele um pouco na área tecnológica, não teve jeito. Mas é o jeitão dele. Mas, se nós pegarmos na maioria das pessoas, o pessoal mais velho muitas vezes está fora desse esquema de tecnologia. A gente vê lá nos cadastros, te lembra? A XP, quando colocou o cadastro digital, ela dificultou muito os mais idosos abrir conta. Porque tinha que ter e-mail, tem que ter muitas vezes a questão do smartphone para fazer... Até o SMS é difícil, né? SMS e tal. E tinha gente que não tinha, simplesmente não tinha, não sabia nem como fazer. E aí nós tivemos que criar um plano de contingência para os idosos dentro do modelo de cadastro. Aí tu vê interessante, vou ter uma pergunta. Será que no, sei lá, o departamento de cadastro da XP, provavelmente são pessoas mais jovens? Claro, não. Na média, tudo jovem. E aí, quando tu pega, assim, é uma falta de conhecimento, né? Poxa,
será que... Não, só um pouquinho. Todo mundo tem e-mail, todo mundo tem SMS, todo mundo não sei o quê. Isso é o básico. É o básico, tem que ter. Não, quem não tem, não queremos. Aí tu olha os mais velhos com zilhões de dinheiro, opa, só um pouquinho. Faltou alguém de mais E se a gente pegar aqui. hoje as grandes realizações da humanidade, não foram feitas por jovens. É verdade. Pega os últimos 4.000 anos, assim, quem foram pessoas que mudaram o rumo da humanidade, geralmente eram pessoas mais velhas. Vamos pegar a própria internet, para pegar só a última grande revolução. Né? Nem estou falando do lado do Steve Jobs que criou o iPhone, não. A internet mesmo. Foi criada por pessoas mais experientes. Eram pesquisadores que já estavam na... Eu não sei a idade agora, mas assim... Já estava na casa dos 40. Não, pega Einstein, pega esses caras aí, né? Tudo, as descobertas e os estudos. Até agora eu fiquei curioso, a idade dos caras que criaram a internet. Tem uma frase famosa, né? Quando o cara diz assim, eu conheço o cego dormindo e rengo sentado. Como é que é? Eu conheço o cego dormindo e rengo sentado. Por quê? Essa é boa. De tanta experiência. Tu vivenciou tantas vezes aquele fato, que aquilo é uma coisa corriqueira. Eu vivenciei uma experiência na minha vida muito interessante. Eu fui voluntário da Junior Achievement, que é um projeto americano de promover empreendedorismo nos jovens. Basicamente é no segundo ano do ensino médio, jovens entre 15 e 16 anos. É um programa voluntário, inclusive para o jovem, porque ele é extracurricular. Então, nós vamos ter um projeto da Junior aqui na escola e é montar mini empresa, criar produto, blá. E aí eu, como professor voluntário, eu fiquei durante 3 anos fazendo isso, e a gente criava os grupos, geralmente eram 20, 25 alunos por turma, separava em pequenas mini empresas, cada um com a sua atividade, produção, vendas, RH, aquela coisa toda. E tinha que ter um líder dentro da mini empresa. E o líder era escolhido por eles mesmos. E é interessante que a inteligência coletiva já escolhia geralmente o melhor líder para a empresa. Olha só, lá na idade, com 15, 16. Com 15 anos. Eles já conseguiam decidir quem é que seria o cara que ia puxar. E no decorrer do processo, essa é a parte mais interessante, depois eu fiz a pergunta para os meus pares, né, os professores voluntários que estavam lá, e depois eu fiz para o diretor da escola. Quando terminava o projeto, eu dizia assim, eu perguntei para os meus pares, eu dizia, olha, vocês conseguem visualizar desses 25 alunos aqui, quem é que vai dar muito certo na vida? E aí olha, eu tenho um palpite, eu também tenho. Então, me diz quem é que para ti batia o número. Olha só. A mesma visão que eu tinha, os meus pares tinham também. E aí eu fui falar com o diretor da escola, que foi o que me fez o convite na época para participar do projeto, que era um amigo de longa data, pessoa com mais de 30 anos em sala de aula, né? Então, ele, além de diretor, ele tinha sido professor. E eu disse para ele, me diz uma coisa, na tua trajetória, quando tu dava aula para os jovens ali de 13, 14, 15, 16 anos, conseguia já visualizar os caras que iam, tipo assim, tu solta, ele vai? Sim. Então, essa de conhecer rengo sentado e cego dormindo, parece uma brincadeira, mas essa intuição tu não vai ter com 20 anos. Exatamente. Mas com 50 eu te garanto que tu vai ter. A gente lá na empresa, Júlio, a gente já enxerga quem é que vai, quando começa a operar, especialmente na Bolsa de Valores, a gente já sabe quando o cara vai explodir na parede. Os próprios colaboradores, né, que a gente contrata, a gente também, com pouco tempo a gente já vê. Isso é interessante também. Tu já consegue visualizar muitas vezes. E é interessante, com a sabedoria, tu começa a prever o futuro, né? Tu começa já a identificar. Exatamente. Por exemplo, né, alguém que entra operando lá, olha assim, esse aqui, 3 meses tá fora. 6 meses tá fora. Já pode pôr no calendário. Pode pôr no calendário. Encerrar a conta do fulano. Exatamente. Então, foi uma brincadeira, mas ela é verdadeira. E acho que a gente aproveita mal isso na nossa sociedade. Só um comentário, eu pesquisei aqui, André, só para não ficar com a informação errada, né? Os criadores da internet são vários caras, mas ela foi criada lá entre 60 e 70, e os caras tinham ali de 35, 34 anos, 30 tinha um, né?
Porém, 35 anos lá em 1960 é diferente do que uma meia-idade do lá, que é quase, hoje, né? Então, sim, eram pessoas, eram como cientistas, eram um pouco mais experientes, mas não tão velhos quanto eu imaginava. E obviamente que em função do avanço tecnológico, a gente tende a viver mais Sim. nesse momento. E aí, todas essas coisas que a gente vem falando, elas precisam ser cada vez mais exercitadas. Então, eu não posso considerar um cara de 50 anos um cara ultrapassado. Ele pode estar ultrapassado em determinadas coisas ligadas à tecnologia, que, em certa medida, pode ser recuperado, né, Alexandre? O cara pode se dedicar para aprender alguma coisa nessa área. Deixa eu confessar uma coisa engraçada aqui. Eu tenho 50, né? E falando com a minha filha esses dias, ela disse... Eu falei pra ela, eu tenho uma conta no TikTok. Ela disse, pai, tu tem conta no TikTok? Sim, só que eu não sei usar aquele negócio. Só tem a conta mesmo. Eu entrei lá, eu não me adaptei naquele negócio lá. Foi a primeira vez que eu vi que eu sou velho para alguma tecnologia nova. E tu é um cara de TI. Eu brinco que eu não sei usar. Na verdade, eu não me adaptei àquele estilo ali e eu tentei e tal. Não tô fora, né? Mas também não sou o cara do Facebook mais. Então... Tá no meio termo. Mas é interessante, né? Com 50, tu já identificar uma tecnologia que não te agrada ou que tu não te conecta, foi a primeira vez que isso me aconteceu, né? Então, à medida que nós, como sociedade, entendermos que nós temos um arsenal de inteligência guardado e nós temos que utilizar, isso aí vai ajudar muito no processo todo, né? Então, eu acho que essa medida que a sociedade americana tem de prestigiar o idoso em algumas atividades, nas quais provavelmente eles vão exercer de forma melhor que os jovens, é interessantíssimo. E acho que isso é uma coisa para o Brasil avançar, né? Em termos de aproveitar essa sabedoria. E eu só queria voltar, eu estou falando do item 3, eu queria voltar para o item 2, que é importante, que dos medos, né? Que um dos medos é a questão da saúde, não só física e mental, mas também em relação às doenças, né? De tu não ser acometido de alguma coisa que te incomoda muito, né? Então, esse cuidado também, muitas vezes, a gente já começa mais cedo. De novo, o accountability, aquele que a gente sempre fala aqui. À medida que tu vai não fumando, não bebendo de forma ostensiva, não indo para as drogas, mantendo-se ativo numa série de coisas, na questão do dinheiro, já tendo um cuidado desde cedo com a questão financeira. Então, todas esse processo é uma contabilidade. Claro que daqui a pouco doença pré-existente, são certas coisas que muita gente não domina, mas tem certos cuidados, aquilo que eu sempre falo, né? Se eu sou um fumante inveterado, é muito provável que eu estou provocando um câncer de pulmão. A medicina já comprovou isso. O tempo vai te cobrar, né? Se eu sou um cara que bebe além da conta, eu vou ter sérios problemas de fígado, de pâncreas, de risco cardíaco, de AVC, uma série de malefícios que o álcool traz. E aqui acho um ponto importante. Droga nem se fala. Na droga nós estamos queimando neurônios. Né? Aqui, então... André, eu trago um ponto importantíssimo que eu ouvi de uma médica. Ela disse assim... Bom, primeiro um caso, uma pessoa que a gente conhece, não vou dizer quem é, mas o cara bebia pra caramba. Pra caramba. E era sempre assim, 8 horas da manhã tava trabalhando, tava não sei o que. Eu disse, nossa, como é que esse cara faz, né? Esse cara é o super-homem. Aí com 60 anos, teve um probleminha, foi pro médico, o médico já mandou pro hospital, no hospital abriram ele para fazer uma cirurgia, nem fecharam. No que abriram, olharam, cara, não tem. Ele tava podre. Mas os exames estavam dando bem. Poxa, né? Claro, bebeu a vida inteira e bebendo bastante, enfim. E uma médica me falou, ela disse assim, quando tu pega o exame de sangue e tu olha para ele, o que nós leigos procuramos? Se eu tô dentro da referência, né? Sim. Dentro do range ali de... Ela disse assim, isso é uma hora erro, porque isso é uma referência geral. Agora, tu tem 50, o outro tem 45. Vocês dois estão na mesma
no mesmo... A referência é a mesma para os dois? No mesmo nível ali, né? Aham. Só que é o seguinte, tu é maratonista, o cara é sedentário. Já mudou tudo. Então tem que pegar o teu exame, ir no teu médico, e com ele, que ele conhece o teu corpo, conhece a tua saúde, com ele identificar o que é qual é a tua referência. E às vezes, um aqui comparado com o outro, esses dois aqui não estão batendo bem. Então, isso eu acho interessante, sabe? A questão do... tá tudo bem, os meus exames estão dentro dos padrões. Brother, não necessariamente. Uhum. Pode acontecer desse cara. Bebeu por 50 anos. Sim, velho. Morreu na primeira ida no médico. É. E um cara que tinha muita Muitas grana. vezes quando tu pega o pessoal que é beberrão, né? E se orgulha de ser isso, né? Sim, eu vou te dizer. Eu era beberrão, né? E era o orgulho, era a referência da turma, inclusive. É que louco isso, né? Não, é louco. É. Tanto é que quando eu decidi parar de beber, semana passada, minha mulher que me falou isso aí. Olha, amigos teus me ligaram. Amigos teus vieram conversar comigo. Pra dizer, poxa, o que esse cara tá fazendo? Quem sabe tu conversa com ele. Olha a maluquice, né? Eu tava num caminho bem errado, tava mudando pro caminho certo e a sociedade em volta... Queria te puxar de volta. E não vinham pra mim. Iam pra minha mulher. Tipo... Loucura. É, loucura total. Olha que doido, né? E aí, já avançando, a gente voltou pro 2, agora eu quero pro item 4, que é a questão das necessidades materiais, que são cada vez menores à medida que tu vai envelhecendo. Tu passa a não precisar mais valorizar status. Eu quero ter o melhor carro, o melhor telefone, o melhor tudo. Nem passa pela cabeça. Quer dizer, com perdão da Talvez o palavra, melhor que o da- velho tá cagando pra isso aí, né? Nem Então- sabe usar o melhor. Cara, não precisa disso aí, não tem que provar mais nada para ninguém, né? Então isso é uma libertação que a velhice te traz. E esse poder de escolha em relação acaba te fazendo precisar menos. Então muitas vezes a gente superestima a questão do guardar dinheiro, né? Uhum. Muita gente nos pergunta, mas quanto é o suficiente, né? Quanto é? Claro, depende do estilo de vida que quiser levar. Mas à medida que a gente avança pela média, cada vez tu vai precisar menos de dinheiro. Só tem um elemento que tu vai precisar mais, que é o elemento de saúde. Sim. Então, para isso tu tem que estar preparado para pagar planos de saúde que vão continuar custando muito caro. Um certo dinheiro precisa, Um né? certo dinheiro Isso- precisa. Mas para o resto, tu cada vez vai precisar menos. Não precisa trocar de carro todo ano. Muitas vezes tu vai ficar 10, 15 anos com o mesmo carro e não, o carro tá bom, né? Já tô acostumado. Eu tô acostumado com esse aqui. Me leva para onde eu preciso ir. E tem uma né? coisa, né? Quantas vezes nós já ouvimos relatos de médicos ou gente de hospital dizendo que nos últimos momentos de vida as pessoas que elas pedem, se fosse um arrependimento, né? Assim, queria mais tempo e não mais dinheiro. Né? A gente escuta relatos. Então, é interessante assim, poxa, eu queria ter a ampulheta tá chegando no final ali e a gente, mas puxa vida, eu não estava preparado para isso. Até vai acontecer, hoje, é uma quarta hoje, né? Amanhã, quinta-feira, vai ter uma coisa bem interessante. Nós marcamos um encontro da minha avó, que tem 95 anos, com a minha filha mais nova, que tem 10. A minha avó vai ensinar para ela como fazer a torta da bisa. Que é uma torta de bolacha que a minha avó faz, que é maravilhosa, né? E olha que interessante, que eu acho que é importante isso que tu falou, é deixar um legado, né? Ser útil e coisa. O que ela vai fazer amanhã vai ser uma tarde maravilhosa de uma senhora de 95 com uma menina de 10, onde ela vai estar repassando um conhecimento. Isso é fantástico. Né? Aí tu pensa assim, tu isso é viver fantástico. 95 anos para tu chegar um momento assim, olha só, eu tô deixando um legado. Que a torta dela é famosíssima na família e só ela sabe fazer. E aí, entrando já na fase final do livro, que o autor fala muito da questão da alma. Que tu envelhece fisicamente, mas a tua alma não precisa envelhecer.
Isso eu achei, essa é a magia do livro. É até emocionante quando tu lê um negócio desse, né? E é o famoso manter-se jovem. E eu imagino que muitas pessoas que estão nos escutando vivenciam isso. Eu tenho, cara, tu falou da semana, no sábado agora eu tenho um encontro da nossa turma de ensino médio. A gente se encontra no mínimo uma vez por ano, possivelmente 2 até. É um encontro da terapia. Porque a gente volta para ter 16, 17 anos de novo. A gente tira sarro um da cara do outro das mesmas merda há 40 anos. Algumas vocês já esqueceram, claro que... Não, pior é que não. Até as musiquinhas que um fazia pro outro, a gente lembra, canta, tira sarro. Tu passa rindo o sábado inteiro. Chega a sair de lá com dor de barriga. E é impressionante, porque tu realmente volta a ter 17 anos. E... Tá falando, interessante, são coisas de 50 anos atrás. Não. Não, mas tu... Que é 40, 40. Pô, tu tá me empurrando. Só mais parece, mas não tem tanto. Eu posso estar. Eu fui táxi e tal, mas tô judiado, mas. Carro de prefeitura, né? Carro de prefeitura, mas também. Não tô com 70 ainda. Não, errei só 10 anos aqui. Então tu imagina o seguinte, né? E isso para nós é alma. E a gente se dá bem até hoje. Nós temos um grupo do WhatsApp, tiramos sarro na cara do outro dentro do grupo. E essa manutenção, isso é fundamental, tem que ter isso. Tem que ter isso na vida. E eu tenho outras turmas também, tu também tem, o Júlio tem. Sim. Isso tem que conduzir o resto da vida. Nossa turma de futebol esse ano agora vai fazer 35 agora. 35 anos que a gente joga bola junto. A gente vai fazer uma festa grande aí com as famílias, tudo junto de novo. Cara, isso é manter a alma jovem. E isso, se as pessoas não fizerem isso na vida, estão perdendo algo. Porque se tu envelhecer a alma, aí é só esperar a morte, né? E tem velhos com 20 anos e novos com 95. Exatamente. Né? Eu conheço velhos de 20 anos. Exatamente. Pessoas que... elas já são chatas com 20 anos. Imagina com 90. Vai aflorar, Talvez nem cheguem, né? Com 90 ninguém aguenta, né? E eu acho que, bom, nós chegamos no final ali, né? Mas acho que o maior aprendizado de tudo que a gente falou aqui é a tal da ampulheta, né? Que ela não para. Tá caindo as areinhas ali, cada grãozinho de areia é um tempinho da nossa vida. E aí eu fico pensando, né, das areias que já caíram, quantas delas foram aproveitadas? E aí tu falou um negócio importante, Alexandre, só para dar um fechamento. Eu acho que se fosse para dar um fechamento, à medida que a gente avança na idade, a gente entende que tu não tem mais tempo para desperdiçar. Exatamente. Né? Então, as tuas escolhas têm que ser mais assertivas. Os nãos, muitas vezes, têm que ser maiores. Não precisa te submeter a muitas coisas. Não, quero fazer uma coisa diferente, não quero mais fazer isso aqui. E eu acho que à medida que a gente avança na idade, a gente vai começando a ter realizado algumas coisas, seja em qualquer âmbito, mas especialmente no âmbito profissional, e chega um momento assim que daqui a pouco tu, olha, vou tirar o pé um pouco, vou fazer mais uma outra coisa, vou me dedicar mais a isso aqui. Uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de entender, que eu já vi pessoas próximas a fazer, tipo assim, tá com 60 e poucos anos, teve um projeto profissional bacana, né, e guardou uma quantidade de dinheiro provavelmente suficiente, já daqui a pouco se mete num projeto maluco, onde vai ter que entrar de cabeça de novo. Se arrisca muito quando não precisa mais. Se arrisca muito quando não precisa mais, mas especialmente o seguinte... Se prende no tempo. Do tipo assim, não vou poder participar do encontro lá do ensino médio porque eu tenho que ficar fim de semana trabalhando. Né? Então, uma armadilha para ele mesmo. Sem a necessidade. Né? Então, diferente da sobrevivência. Criou uma armadilha para si próprio. É verdade. Então, quando no momento tu já... Olha, eu posso usufruir um pouco mais. Pô, construir um patrimônio. Eu construí uma empresa que hoje já consegue rodar
com menos necessidade da minha pessoa, né? Então, posso me dedicar a alguma outra atividade. A questão aqui é importante, né? Que a gente fala de não parar, né? O fato, por exemplo, da empresa precisar menos de ti, não significa que tu não possa te dedicar a alguma outra coisa. Pelo contrário, é bom que tu encontre uma outra coisa para te dedicar. Senão, ó, né? ladeira abaixo. Senão, ladeira abaixo, né? Então, acho que isso também é legal das pessoas ter essa noção de conseguir dizer o não, né? Conseguir dizer não, porque assim, ó, porra, o tempo é finito. Eu não sei onde é que a areia vai estar. Tu não tem mais tempo para perder tempo. Eu não sei. De novo, né? Na semana passada a gente falou no episódio do longo prazo, quando a gente olha, por exemplo, um preço de uma ação depreciada, eu digo, olha, eu consigo ter intuitivamente que ela está mais perto do fundo do que do teto. Ou quando algo está no topo, diz, olha, então assim, ó, pô, se eu estou com 60, com 70 anos, intuitivamente, eu tenho menos areia ali na ampulheta, né? Isso eu não sei quanto tem, mas é menos. A chance de ter caído mais da metade é bem grande. Não. Isso é certo que é isso, né? A gente não sabe se eu tenho 5, 10, 15, 20, 30 anos pela frente ainda. Mas o fato é que eu tenho menos. E aí tu tem que saber dosar, tu tem que saber, olha, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu vou fazer, escolhas. Sim. E se a gente chega nessa fase da vida podendo fazer isso, é aqui o que eu... Olha, acho que a gente falou 51 episódios isso aqui, né? Qual é a essência do aposentado rico? É ser livre. Exatamente. E se tu não te prepara financeiramente... Não será. Não será. Né? E aí, no que a gente puder ajudar, né, Alexandre? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, o ser livre está cada vez mais importante ainda. É verdade. Mas aí isso aí é papo já para outro podcast. Ou para nenhum episódio, na verdade, né? Então era isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio 51. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso papo sobre envelhecer com sabedoria. Se gostaram, deem seu like, comentem. Comentar é super importante para nós, esse debate, opinião, se gostaram, não gostaram, fale sobre o tema também e sugestionem algo que a gente possa debater aqui nessa mesa e espero vê-los no próximo episódio do Aposentado Rico. Até mais. Até lá.